Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui dando continuidade ao nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. Estamos falando de Platão. Estamos hoje na nossa 11ª aula sobre Platão. Serão 20 aulas, estamos na aula número 11. Daqui a 9 aulas, então, terminaremos aí o nosso mini curso, digamos assim, sobre a filosofia de Platão. Estamos tratando da história da filosofia no Ocidente. Estamos tratando do terceiro período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período ontológico ou período da grande síntese, período que é marcado ali profundamente pelas ideias de Platão e de Aristóteles. Então, hoje, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a história da filosofia no Ocidente, hoje nós vamos continuar aquele tema que nós havíamos deixado em aberto na aula anterior de número 51, nós discutimos sobre a justiça, e lá nós levantamos duas questões. Uma dessas questões era a questão sobre o que é ser um filósofo, o que é um filósofo. E hoje nós vamos buscar responder essa questão. Então a aula de hoje, que é a nossa aula de número 52, é uma aula que a gente vai tentar entender o que é o filósofo na perspectiva de Platão. Nessa aula também nós vamos discutir ali sobre a famosa alegoria da caverna, ou mito da caverna também, como é bastante conhecido, digamos assim, uma ideia que Platão traz lá no livro número 7 da República. Então, a aula anterior e essa aula aqui, nós estamos discutindo sobre a República, que trata basicamente ali sobre a questão da justiça, como se compõe um Estado, como um Estado deve se compor, Platão faz a relação do Estado com a alma humana, etc. Nós vimos todas essas questões na aula anterior. Hoje nós vamos então discutir um pouquinho ali sobre a questão do filósofo. O que é ser um filósofo, então, na perspectiva de Platão. Então, estamos na nossa aula de número 52. Nessa aula de número 52, vamos discutir então o que é um filósofo. Então, beleza. Então, a parte central da República, lembrando que a República é aquele diálogo de Platão, um dos diálogos ali mais famosos de Platão, considerado um dos diálogos assim mais bem escritos, digamos assim, de todos aqueles outros diálogos que Platão escreveu. O Banquete também é um outro diálogo ali, digamos assim, que de certa forma a crítica literária considera praticamente perfeito, né? Muito bem escrito, consegue trazer bem as suas ideias. E a República é uma das obras principais ali de Platão também. Então, a parte central da República dedica-se ao delineamento da tarefa própria do filósofo. Então, aqui nessa obra, você vai entender, tá? O que você vai ver nessa obra ali, a República? Você vai ver principalmente ali as discussões que, digamos assim, Platão coloca na boca de Sócrates sobre a natureza da justiça, a composição do Estado, a composição da alma humana, tá? E também vai ver ali a delimitação do que seria um filósofo, né? Porque, por exemplo, nós vimos lá para Sócrates, que Sócrates afirmava que o filósofo é aquele que faz análise de si e análise dos outros. O filósofo é aquele que procura fazer um exame da alma, um exame de si. Aqui a gente vai ver que a tarefa do filósofo é um pouco diferente na perspectiva do Platão, mas é isso que é interessante da história e do pensamento filosófico. Cada filósofo, cada idade, cada tempo, cada período histórico ali, de certa forma, cada nacionalidade e cultura vão trazer uma definição ali do que é a filosofia. Para que serve a filosofia? Existem inúmeras respostas a essa questão. Platão aqui está trazendo mais uma delas, né? O que é ser um filósofo? É isso que nós vamos ver aqui nessa aula. Então, filósofo é aquele que ama o conhecimento na sua totalidade. Mas isso nós já vimos ali nos filósofos anteriores, principalmente lá no começo do nosso estudo sobre a história da filosofia. A diferença entre a filosofia e as demais ciências é que a filosofia, de certa forma, se debruça sobre o conhecimento comum todo, né? Enquanto as outras ciências, as outras áreas, elas estão mais interessadas, digamos assim, em discutir aspectos particulares da essência do real. Tá? Por exemplo, a física, ela vai tratar do movimento do universo, do movimento das coisas, do movimento dos astros. A química vai estudar a composição dos elementos que formam a realidade. A biologia vai estudar tudo aquilo que está em torno, digamos assim, da vida. E por aí vai, né? O direito vai estudar justamente a questão da justiça, da aplicação do bem e do mal. A medicina vai tratar da questão da cura dos pacientes, da questão da saúde, etc. E por aí vai, tá? Mas a filosofia, de maneira geral, ela se interessa por
todas essas questões. Filosofia não está presa, digamos assim, numa área particular, mas a filosofia é um interesse geral, um interesse total. Por isso que a filosofia é muito importante para a educação. Por quê? Porque a filosofia é uma das únicas áreas ali que promovem, digamos assim, a formação integral do ser humano. Então, você estudando física, matemática, química, você provavelmente vai aprender a calcular muito bem. Você vai ter um raciocínio ali lógico, dedutivo, muito rápido, muito afiado. Você estudando humanas, né, sociologia, história, economia, contabilidade, etc., você vai ter, digamos assim, uma visão, uma visão assim de como é composta a história, como é que é composta a sociedade, como que as coisas se comportam ali, etc. Tá? Mas a filosofia, ela promove, digamos assim, uma formação completa, tá? Porque filosofia vai tratar de arte, política, ciência, religião. Filosofia vai tratar de uma série de coisas ali, de certa forma, que muitas das outras áreas ali acabam deixando em segundo plano. Então, essa é uma coisa bem interessante, essa é uma coisa bem legal ali da filosofia. Mas isso aí que eu estou falando agora não é nenhuma novidade, porque nós já trabalhamos isso anteriormente em outras aulas, mas a gente vai ver ali que para Platão existe uma questão bem interessante ali, um aspecto bem legal que ele vai trazer sobre o que é ser o filósofo, além de tudo isso aí que nós estamos trazendo. E a gente não pode esquecer também, né, pessoal, que filosofia é o amor à sabedoria, amor pelo conhecimento. Portanto, tudo aquilo que é conhecimento e sabedoria é objeto de estudo do filósofo. E uma questão que a gente se coloca, tá? Beleza, o conhecimento então é o objeto de estudo do filósofo, mas o que é o conhecimento? Então ali o Platão na República ele vai tentar dar uma definição do que é esse conhecimento. Conhecimento é aquilo que absolutamente é absolutamente cognoscível. Aquilo que de nenhum modo é cognoscível. Então Platão vai trazer aqui a ideia, essa ideia muito parecida, muito próxima lá da escola eleática, principalmente lá dos pensamentos de Parmênides, Zenão e Melisso, de que somente pode ser conhecido aquilo que é, somente pode ser conhecido o ser, o não ser não pode ser conhecido. Então é basicamente isso que Platão está trazendo aqui. Aquilo que absolutamente ou seja, aquilo que é o ser, é cognoscível. Se algo é o ser, algo pode ser conhecido. Mas já algo que não é, ou seja, que é o não ser, não pode ser conhecido. Então essa é uma primeira definição ali de conhecimento, tá? Mas se isso aqui é igual lá, digamos assim, ao pensamento da escola de Parmênides, qual que é digamos assim, a novidade que Platão está trazendo aqui, tá? A gente já vai ver melhor essa questão, porque Platão vai delinear ali graus de conhecimento, coisa que os eleatas não fizeram, porque os eleatas apenas analisaram a questão ali sobre o viés do ser e do não ser. O Platão vai um pouco mais além ali, coloca outras categorias de análise em relação ao conhecimento. Então, Platão vai trazer a ideia que ao ser, ou seja, aquilo que é, corresponde à ciência. Toda ciência versa sobre o ser, versa sobre aquilo que é. Logo, a ciência versa sobre a verdade. A ciência, de certa forma, ali, ela está trabalhando sobre a essência, a substância das coisas, ou seja, sobre o ser das coisas. Já ao não ser corresponde à ignorância. Não ser é aquilo que não é, não é aquilo que não existe. E o que compete sobre o não ser somente a ignorância. Portanto, ciência trata-se do ser. Ignorância trata-se do não ser. O ignorante ele vai tratar daquilo que não é, daquilo que não existe, daquilo que não tem substância. Já aquele que possui ciência vai tratar da verdade, vai tratar daquilo que é, daquilo que pode ser cognoscível, daquilo que pode ser conhecido. E Platão aqui vai trazer uma outra ideia também, tá? Que ao devir corresponde à doxa. Lembrando mais uma vez, o que significa devir? Devir é mudança. Então Platão vai tratar aqui da mudança e ele mostra que entre o ser e o não ser há o devir, de certa forma há essa mudança. E é essa mudança que se trata a opinião, ou seja, a doxa. Portanto, a opinião é algo que está entre a ciência e a ignorância. A opinião não é ciência, porque a opinião não trata especificamente da verdade. A opinião não é totalmente verdadeira. Mas a opinião também não é ignorância. Por quê? Porque a opinião também não é totalmente errada. Então, essa é a novidade que Platão traz ali, que a opinião é um meio caminho ali entre a ciência e a ignorância. Opinião e ciência constitui todo o campo do
conhecimento humano. Ou seja, tudo aquilo que pode ser conhecido está entre opinião e ciência. O que está entre opinião e ignorância não podem ser conhecidos, visto que estão no campo do não ser, daquilo que não é. Não tem substância, não tem essência. Portanto, não tem como ser conhecido. Já tudo aquilo que está entre opinião e ciência, sim, isso pode ser conhecido, e o conhecimento se debruça sobre essas questões, sobre tudo aquilo que está entre a opinião e a ciência. A opinião está no campo da sensibilidade, visto que nós estamos vendo, nós estamos sentindo, nós estamos escutando o mundo em devir, o mundo mudando, o mundo constantemente muda, mas tudo isso é referente aos nossos sentidos. Por isso que os sentidos, por isso que a opinião está no campo ali dos sentidos, porque a opinião é correta ao dizer que tudo está mudando, porque é isso que nossos sentidos nos trazem. Mas, como nós já vimos ali um pouquinho sobre a filosofia de Platão, Platão mostra que por trás de toda essa mudança existe uma essência que é eterna, que é absoluta, que é imutável, que no caso são as ideias. Portanto, por trás desse mundo sensível que está em constante mudança, o mundo de Heráclito, digamos assim, que está constantemente mudando, nós temos um outro mundo, que é o mundo de Parmênides, um mundo onde as coisas não mudam, onde as essências das coisas não mudam. E a opinião está presa no campo da sensibilidade, portanto, no campo da opinião, daquilo que está em constante mudança, que não é real. Já a ciência, ela está no campo da razão, porque somente a razão pode captar a essência, a ideia, a substância, aquilo que jaz sobre a mudança, aquilo que de certa forma permanece sobre toda a mudança. E a ciência trata dessas essências eternas, digamos assim, imutáveis, mas essas essências, perdão, elas só podem ser captadas pela razão. É somente a razão que mostra que existe uma, digamos assim, uma essência, uma ideia, digamos assim, uma substância. Já a sensibilidade não me mostra nada disso. Então essa é a questão ali que Platão traz. Opinião vai estar no campo da mudança. A opinião vai estar no campo do devir. Já a ciência não, ela está no campo ali da imutabilidade, da essência das coisas, que é dada pela razão. E tanto a opinião quanto a ciência se dividem em duas partes, e é aqui que Platão, de certa forma, vai tratar da forma como ele concebe o conhecimento. Então, são 4 formas de conceber o conhecimento. Lembrando, qual que é o campo do conhecimento? É todo aquilo que vai da opinião à ciência. Então, da opinião à ciência, existem 4 perspectivas na filosofia platônica. Então, vamos tratar primeiramente ali das 2 formas de conhecimento que estão relacionadas à opinião. A primeira delas é a eicasia. O que é eicasia? É uma suposição ou conjectura que tem por objeto sombras e imagens. Então, para Platão, essa é a primeira forma de conhecimento que está ligada ali aos sentidos, que está ligado à opinião. Ou seja, essa é uma forma de conhecimento que trata das coisas na sua superficialidade. Nós vemos sombras das coisas, nós vemos as imagens refletidas das coisas, nós vemos as coisas ali, digamos assim, sem nos aprofundar. É aquele olhar superficial sobre as coisas, são todos aqueles julgamentos precipitados sobre coisas que você não conhece. Isso que é eicasia, está no campo da sensibilidade. Você viu alguma coisa ali e você nem analisa direito, você vai e julga ela rapidamente. É isso justamente que se trata a eicasia, é uma olhadela sobre a realidade, é você utilizar seus sentidos ali para ver a realidade e julgar rapidamente que ela é desse jeito. Mas essa eicasia se refere, digamos assim, à imagem que nós temos das coisas, às sombras que nós temos ali dos objetos e não os objetos em si. Então nós vemos as coisas e nós temos, de certa forma, preconceitos, pré-julgamentos sobre as coisas ali e julgamos a partir dessas pré-concepções. A eicasia estaria aí, de certa forma, nesse campo do conhecimento, que é um campo ligado à sensibilidade. Portanto, a primeira forma, digamos assim, ali de conhecimento relacionada à opinião. Temos a segunda forma de conhecimento, que também trata da sensibilidade, que também está no campo da opinião, que é a pistis. O que é pistis? Pistis é uma opinião acreditada.
mas não verificada que tem por objeto as coisas naturais, os seres vivos, os objetos da arte, etc. Então a Pistes aqui, de certa forma, agora vai tratar dos objetos, vai tratar do mundo, mas ainda é uma visão que, de certa forma, ali está relacionada à nossa sensibilidade, aos nossos sentidos. Agora, a opinião ela é um pouco mais fundamentada sobre os objetos, são, de certa forma, ali visões que nós temos sobre as coisas, são, de certa forma, ali mesmo até as próprias ilusões que as coisas ali nos dão. Por exemplo, nós temos a ideia de que você tem uma casa ali quente, né? Nós temos a ideia de que o frio entra e o calor sai, tá? Então na física não é bem assim que funcionam as coisas. Se a gente for analisar bem, nós temos a ideia ali de que há uma, digamos assim, uma troca de temperatura ali, uma troca de energia entre os dois ambientes, tá? Não é que um entra e outro sai, mas é que o ambiente ali vai entrar em equilíbrio, né? Com uma outra temperatura que tem ali, digamos assim, tá? Nós vemos, por exemplo, a Lua e o Sol se movimentando. Então nós acreditamos que a Terra está parada e os astros se movimentam. Na verdade, essa é uma opinião fundada na Pistes, mas não é a verdade. Na verdade é que a Terra se move e tanto a Lua quanto o Sol, de certa forma, estão parados em relação à Terra. É a Terra ali que está girando, de certa forma, tá bom? Então acho que essa é a grande ideia. A Pistes é uma opinião um pouco mais fundamentada, mas ainda assim ela é baseada mais ali nas nossas impressões, nas nossas, digamos assim, nos nossos sentidos, do que propriamente numa razão, numa lógica, etc. Essa é a segunda forma de conhecimento para Platão, que tem a ver com a opinião. Agora a gente vai entrar numa outra forma ali de conhecimento, que trata-se especificamente da ciência ou da razão. A primeira delas é a dianoia. O que é dianoia? A dianoia é a razão científica que procede por meio de hipótese, partindo do mundo sensível. Então, a dianoia já é uma outra forma de conhecimento. A dianoia ela tem por objeto os entes matemáticos. Então, aqui a área da matemática e da geometria, elas começam a nos mostrar o mundo como realmente são. De certa forma, a gente começa a escapar um pouco da experiência sensível, que nos mostra as coisas ali, os objetos, e a partir da matemática e da geometria, a gente entra em uma outra realidade, uma realidade mais profunda, que agora não nos é dada pela experiência, mas nos é dado, digamos assim, pela razão, pela lógica. Então, por exemplo, aqui a razão, a matemática e a geometria começam a nos mostrar a disposição dos astros no universo, que o planeta Terra gira, que de certa forma tudo gira ali ao redor do Sol, e que de certa forma tem a galáxia se expande. Então a matemática e a geometria começam a nos mostrar essas questões que de certa forma a experiência ali por si só ela não, digamos assim, não consegue explicar. A dianoia, então, é um aprofundamento maior ali da razão, porque agora ela se apropria principalmente da aritmética e da geometria. Beleza? E por último, a última forma de conhecimento mais elevado ali das ciências de maneira geral, é a noesis. O que é noesis? É a inteligência filosófica que procede dialeticamente e tem por objeto o mundo do ser. Então aqui a noesis vai ter como objeto a própria dialética. Nós vimos ali nas aulas anteriores que o papel da dialética justamente era esse, era fazer, de certa forma, a alma ascender ali até o mundo do ser, o mundo das ideias, o mundo das substâncias, a essência. Então a noesis é que é o último grau de conhecimento mais elevado, onde, de certa forma, nós vamos chegar à essência das coisas, ao objeto principal, eterno, imutável, ao belo, ao justo, ao bem, ao amor, etc. É aí que nós vamos chegar ao mundo das essências, e não esse mundo das aparências aqui que nós estamos presos. Então eu fiz um esqueminha ali para mostrar mais ou menos como que funciona, digamos assim, essa ascensão do conhecimento ali, de certa forma, para Platão. Então, das sombras, nós partimos ali para as imagens refletidas, depois nós partimos para as cópias das coisas naturais, depois nós partimos para os entes matemáticos, por último nós chegamos nas substâncias eternas, que é o ser, ou seja, nós saímos das sombras que são nos dadas ali pelos sentidos,
e chegamos até as substâncias eternas que é o ser. Então é daí que o conhecimento vem, da opinião à ciência. A opinião começa ali pelas sombras. A gente acha que as coisas são e julgamos as coisas pelo que elas nos aparentam ser e chegamos ali no último estágio, que é a verdadeira realidade, ou seja, nós chegamos na verdade, que se trata ali das substâncias eternas. E é assim que vai procedendo, digamos assim, o conhecimento segundo Platão, a partir de passos, a partir de etapas. E Platão acredita que através da educação o homem caminha da opinião à ciência, e é justamente caminhando ali através da educação que o homem vai sair ali das sombras para chegar à verdadeira realidade, a realidade do ser. Então o homem sai das sombras e parte até o ser e consegue contemplar de certa forma como a realidade ela é formada, como a realidade ela se comporta. Todo esse processo de educação, ele se descreve ali na alegoria da caverna de Platão. Então a gente já vai ver mais ou menos ali o esquema de como que funciona essa alegoria da caverna para Platão. Lembrando que muitas pessoas conhecem como mito da caverna. Só que alegoria da caverna e mito da caverna são palavras assim que têm sentidos diferentes. A alegoria, na verdade, ela se remete a alguma espécie, digamos assim, de ensino que ela tem diversas conotações, ela tem diversos significados, tem diversas, digamos assim, formas de serem analisadas. Quando você vê uma alegoria, por exemplo, como a alegoria da caverna, você pode utilizar essa alegoria para explicar diversas coisas. É isso que é uma alegoria, é uma forma, digamos, de demonstrar uma ideia, mas que acaba se adaptando a uma série de coisas. Através da alegoria da caverna, nós podemos tratar do preconceito, do ódio, da educação, da justiça, da política, da ciência, das fake news, nós podemos tratar de qualquer coisa utilizando ali a alegoria da caverna, embora ela tenha o seu significado preciso ali na obra de Platão. Quando a gente fala de mito da caverna, o mito da caverna também é uma coisa que, de certa forma, pode ser utilizada, não está errado. Só que o mito tem uma outra espécie de conotação. O mito ali vai ter, de certa forma, uma conotação mágica, uma conotação relacionada, digamos assim, talvez, a uma divindade exterior ali ao homem, justamente através do significado de mitologia, mas não é muito isso que Platão vai trazer. Mas, de certa forma, poderíamos também pensar como um mito, assim, uma história fantástica, tá? Mas eu prefiro chamar de alegoria da caverna. Mas não tem problema vocês chamarem de mito da caverna. Mas, enfim. Então ali, pessoal, eu trouxe uma imagem da alegoria da caverna, porque eu achei melhor para poder explicar para vocês aqui como que funciona a questão dessa alegoria, tá? Então vamos ver assim, pessoal. Ali nós temos aquela imagem, tá? A imagem começa ali do lado esquerdo, tá? O lado esquerdo, e ela termina lá no lado direito, lá no topo, onde tem um homem lá em cima. Vocês podem ver que tem um homem lá em cima da grama. É lá que termina, digamos assim, essa imagem. Você vai ler essa imagem ali da esquerda para a direita. Então, olha só. O que é essa história aí da alegoria da caverna? Primeiramente, vejam, ali do lado esquerdo, dentro da caverna, você vai ter tipo assim uma parede de tijolos. Do lado esquerdo dessa parede, tem ali uns dois homens que eles estão sentados, tá? Eles estão presos no chão, eles estão acorrentados. O pescoço deles está acorrentado e os braços e as pernas deles também estão acorrentados, tá? E o que eles conseguem ver? Se eles estão com o pescoço acorrentado, eles não conseguem olhar muito bem para os lados, não conseguem olhar para cima e muito menos para trás. Eles não conseguem se levantar, então eles não conseguem ver atrás do muro. Eles estão encostados no muro, mas eles não conseguem ver o que tem atrás do muro, tá? Então veja bem, o que esses dois homens sentados ali eles estão vendo? Eles estão vendo na parede da caverna uma série de sombras. Essas sombras estão passando ali na parede da caverna, na parede da caverna, digamos assim. Então eles olham ali e conseguem ver essas sombras, tá? Como eles são pessoas, eles são, digamos assim, seres que viveram a vida toda na caverna, eles acham que aquelas sombras que estão passando ali são a verdadeira realidade das coisas. Então eles estão olhando as sombras ali na parede e eles veem, por exemplo, a sombra do vaso. E eles pensam que aquela sombra é o verdadeiro vaso. Eles estão vendo ali a sombra do cavalo e eles pensam que aquela sombra do cavalo é o verdadeiro cavalo. Eles estão vendo a sombra do círculo e pensam que a sombra do círculo é o verdadeiro círculo. Estão vendo a sombra da ave e pensam que a sombra da ave é a verdadeira
ave. Então, como eles só viram sombras a vida toda, logo eles acham que a realidade é aquilo ali que está na parede deles. A realidade são as sombras. Então, é disso que se trata, de certa forma, a alegoria da caverna. Mas aqui nós podemos ver que, por trás da parede, eles não conseguem ver, mas a gente vê. Existem pessoas que estão passando ali, de certa forma, né, ali do lado direito da parede, né, do muro, estão ali 4 homens encapuzados, cada um levando ali a figura do vaso, do cavalo, do círculo e da ave, tá? Então a gente vê que eles estão passando ali com objetos, né? E esses objetos são iluminados por um fogo que tem logo ali em cima à direita, e esse fogo faz fazer as sombras ali no fundo da caverna. Só que esses prisioneiros da caverna não conseguem ver nada disso. A única coisa que eles veem é a sombra. Portanto, como a vida toda deles eles só viram sombras, logo eles acham que as sombras são a verdadeira realidade das coisas. Mas eis que surge um dia que um desses prisioneiros consegue quebrar as correntes. Ele quebra as correntes e consegue, de certa forma, escapar, sair dali. Ou seja, ele também vivia a vida toda dele vendo sombras, e daí ele consegue, de certa forma, escapar. Ele pula o muro, né, passa por ali e sai ali, ó, tá vendo? Ali do lado direito, tem o fogo ali do lado direito, dá para ver que tem ali 2 pessoas subindo. Na verdade, não são 2 pessoas, mas são a mesma pessoa ali subindo. Mostra que ele está saindo da caverna. E daí mostra o homem ali em cima que conseguiu fugir da caverna. Então essa é a questão ali que Platão vai trazer na alegoria da caverna. Um homem foge da caverna. Logo, ele começa, digamos assim, esse processo de escapar, de fuga. Só que quando ele chega fora da caverna, quando ele sai da caverna, ele não consegue olhar as coisas diretamente. Por que ele não consegue? Porque como ele viveu a vida toda na caverna, ele está acostumado com as sombras da caverna. Quando ele sai da caverna, ele não consegue dar conta de toda aquela luz do sol ali brilhante que vai no rosto dele, nos olhos dele, ele não dá conta de enxergar as coisas. Então ele tem que começar, de certa forma, a aprender a enxergar. Então, primeiramente, ele começa a olhar o quê? Ele começa a olhar a sombra das coisas no chão, ele começa a olhar o reflexo das coisas pela água, e a partir da hora que seus olhos vão se acostumando, ele vai olhando para cima. Ele vai olhando para cima até enxergar o sol. E aí, quando ele vê o sol, ele entende, é o sol quem cria todas aquelas imagens, é o sol que cria a sombra ali das coisas, é o sol que, de certa forma, ali vai permitir um reflexo na água, etc. Então o prisioneiro, ele se dá conta, esse prisioneiro que saiu, de que aquelas sombras na parede da caverna eram todas mentiras, eram todas ilusões, porque existem objetos reais fora da caverna, existem objetos verdadeiros fora da caverna, mas tudo aquilo que foi visto na caverna são sombras. Então esse prisioneiro, o que ele faz? Ele, de certa forma, procura voltar para a caverna para contar aos outros a sua experiência e falar assim: o que vocês estão vendo aqui não é a realidade, são apenas sombras da realidade. Tudo que vocês estão vendo aqui são sombras, tudo que vocês estão vendo aqui são coisas que por si só não têm existência, mas elas, de certa forma, dependem de outras coisas reais, ou seja, a realidade está lá fora. Mas aí é que está a grande questão dessa alegoria da caverna. Tá? O prisioneiro que volta ali à caverna é aquele que contemplou a verdade das coisas e ele vai voltar para tentar contar aos seus amigos presos como são as coisas de verdade. Só que, obviamente, né, obviamente, quando ele faz a volta ali para a caverna, ele tem que, de certa forma, se acostumar de novo com a escuridão. Por quê? Porque ele já não consegue mais se acostumar com aquela escuridão. E ele conta para as outras pessoas como é a realidade fora da caverna, e ninguém acredita nele. Ninguém acredita nele porque as pessoas estão presas ali nas sombras. Elas falam, não tem nada além da sombra. A sombra é a verdade. O que você está vendo ali, de certa forma, é mentira, você está tentando nos enganar. Então, essa é a grande questão da alegoria da caverna. É uma pessoa que sai da caverna, contempla a verdade e depois volta para contar aos outros o que é a verdade, mas ela não é compreendida. Por que ela não é compreendida? Porque as pessoas preferem se agarrar nas sombras. Essa é a grande questão dessa alegoria da caverna e do Platão. Eu, como vocês já devem saber, gosto muito também da história da filosofia no Oriente. Até estou pretendendo fazer um curso aí sobre filosofia japonesa, chinesa, filosofia hindu. E essa história aí da alegoria da caverna me lembra muito a história de um outro pensador lá da Índia, que é o Siddhartha Gautama, conhecido também como o primeiro Buda, porque a história do primeiro Buda é muito parecida aí com essa história da alegoria da caverna do Platão, porque na história lá do budismo, né, o Siddhartha Gautama, ele era um
príncipe. Ele era um príncipe que, com uma certa idade ali, ele nunca tinha saído para fora do palácio. Então ele vivia dentro do palácio e ele nunca viu a doença, a velhice e a morte. Ele estava rodeado de pessoas jovens, de pessoas saudáveis, de pessoas belas. Até que um belo dia ele consegue escapar desse castelo, né? De certa forma, o castelo é quase como se fosse uma caverna. O Buda escapa do castelo dele e sai para fora do castelo. E lá ele se depara com a velhice, se depara com a morte e se depara também com as doenças. E é a partir dessa confrontação com o real que surge, de certa forma, ali uma filosofia, um pensamento budista. E da mesma forma, ali na alegoria da caverna de Platão, nós temos um prisioneiro que sai da caverna e contempla a verdade. A história de Buda é bem parecida com essa história aí. Ele sai de dentro do castelo e vai na busca da verdade. Ele não quer mais saber da ilusão, da beleza, de todas aquelas coisas ali do castelo, né, que seria a caverna dele, digamos assim. E ele procura a essência da realidade. Mas é claro, a grande questão ali da filosofia budista em relação à filosofia platônica são diferentes, porque a filosofia platônica, de certa forma, almeja o conhecimento do ser, enquanto no budismo parte para uma outra perspectiva, tá? O budismo ali também vai estudar, de certa forma, a composição da realidade e principalmente a negação ali daquela roda kármica das reencarnações. Mas isso é uma outra história que eu vou trazer em outro momento ali para vocês. Então, depois de a gente tratar dessa alegoria da caverna, nós podemos perceber que para Platão a educação leva o homem do sensível ao ser, ou seja, a educação vai levar o homem das sombras à verdade, ou seja, do sensível, aquilo que você só vê pela sensibilidade, até o mundo do ser, até a essência das coisas. É para isso que serve a educação, para te levar lá da opinião à ciência. A educação leva à contemplação do bem. Aqui digamos assim, nessa alegoria da caverna, a gente trouxe a ideia ali de que o prisioneiro ele vai olhar aquela imagem do sol, ele vai olhar o sol e o sol ele vai ver que é o sol que traz a luz ali para tudo, que ilumina tudo. Dentro da filosofia platônica e também das outras filosofias ali que vão seguir o pensamento de Platão, o sol pode ser representado pela ideia do bem, como aquilo que ilumina, aquilo como que se clareasse as trevas, digamos assim, da ignorância. O Platão também vai trazer a ideia aqui de que as ciências possuem aspectos do ser. Então, todas as ciências ali que Platão discute, ele vai mostrar que todas elas têm alguma coisa do ser. E o que elas têm? Platão vai dizer que a aritmética, como arte do cálculo que permite corrigir as aparências dos sentidos. Então ele vai dizer que a aritmética ela já é uma ciência que tem algo a ver com o ser, porque a aritmética ela vai corrigir tudo aquilo que os sentidos estão nos mostrando. Lembrando que a sensibilidade, os nossos sentidos, as nossas experiências, elas de certa forma nos conduzem a erros, mas a aritmética, por ser exata, ela vai corrigir esses erros. Esse valor aí da aritmética é muito dado também por uma filosofia que nós vamos ver lá na modernidade, que é o racionalismo. Os racionalistas ali, como o René Descartes, o Spinoza também e o Leibniz, são matemáticos e eles vão trabalhar justamente essa questão ali da razão associada à aritmética. A aritmética, ela corrige os erros da sensibilidade ou dos sentidos. A geometria, como ciência dos entes imutáveis. A geometria vai estudar ali os entes imutáveis, os entes perfeitos, como o círculo, o quadrado, o triângulo, o polígono. Lembrando que todas essas figuras geométricas ali, dentro da filosofia de Platão, como nós vamos ver ali adiante, elas representam a formação da própria realidade. A realidade é formada por pontos, linhas, retas, triângulos, retângulos, muito parecido com a filosofia e o pensamento pitagórico também. Isso aí ficou conhecido como sólidos de Platão. Então a geometria é uma ciência ali que vai tratar de entes imutáveis. E isso contradiz a nossa experiência, porque a nossa experiência a gente não vê nada que não mude. Os meus olhos, a minha audição, a minha fala, o meu paladar, nós estamos constantemente, assim, digamos, experienciando coisas que estão mudando. Já a geometria vai mostrar que não, existem coisas que não mudam. Por isso ela trata também de um outro aspecto do ser, que é o ser que não muda, o ser imutável.
A astronomia, como ciência do movimento mais ordenado e perfeito, o dos céus. Então aqui tanto Platão e também nós vamos ver lá em Aristóteles, eles têm a ideia de que os céus, o universo, o movimento dos planetas, etc., são movimentos perfeitos. E isso representa, de certa forma, ali a perfeição, que é justamente o que é a ideia. O que são as ideias, as substâncias, as essências, senão a perfeição. Lembrando que isso aí vai ser muito contestado lá na filosofia moderna, principalmente lá com o surgimento da física. E principalmente lá com o Kepler também, que o Kepler vai mostrar que a trajetória dos planetas não é circular, mas é elíptica, forma uma elipse. Isso aí vai dar uma confusão que vocês vão ver, mas é bem interessante. A música como ciência da harmonia, ou seja, a música perfeita ali é aquela música que carrega em si a harmonia dos acordes, dos sons, dos números, etc. Os pitagóricos também eles uniam muito a questão da música com a matemática. Uma corda com uma medida faz um som, uma corda com outra medida faz outro som, tudo é matemática e número. Um martelo de um determinado peso faz um som quando bate, um martelo de um outro peso faz outro som, matemática e números estão interligados. A música, então, é uma ciência da harmonia. E a harmonia também reside nesse mundo ideal, nesse mundo do ser. E aqui é até interessante, né? Se eu não me engano, Platão ele morre com 81 anos de idade. E o Platão parece que no leito de morte, tem várias histórias, mas uma delas é que parece que eles estavam numa festa e uma mulher estava tocando uma música e a mulher errou um acorde assim da nota musical. Ninguém percebeu, só o Platão. Parece que o Platão teria levantado o dedo e falado alguma coisa assim. Essa mulher errou esse som, esse acorde, etc. Alguma coisa assim. Mostrando que Platão também se interessava muito por música, né? Isso é bem interessante e bem legal. E, de certa forma, então, essas ciências, como eu falei para vocês ali, elas remetem a algum aspecto do ser. Então, veja, as ciências elas estão interligadas ali àquela noesis, ou seja, aquele conhecimento relacionado à essência do ser, à essência do real, à substância, digamos assim. Então, como havíamos falado também, a questão ali da alegoria da caverna, dentro da teoria platônica e de outros autores que seguem Platão, o bem corresponde ao sol. O sol é aquilo que, é graças ao sol que nós vemos as coisas. Segundo lá os princípios da ótica geométrica, são os princípios lá da linearidade da luz, etc., que faz com que nós possamos ver os objetos. O sol é importante para isso, também é importante porque, de certa forma, ele traz ali a questão da gravitação, onde giram os planetas ao redor dele, e, obviamente, a trajetória de um planeta vai determinar, né, se o planeta vai ter vida ou não, que tipo de clima vai ter o planeta, etc. O Sol também é responsável ali pela fotossíntese das plantas, de certa forma pela vida de maneira geral. Obviamente, isso é óbvio, sem Sol não tem vida, né? A não ser que exista uma outra forma de vida que não precise dessas questões, mas a gente desconhece. Então, partindo dessas perspectivas aí, o Platão traz a ideia que o bem também corresponde ao sol, porque o bem também é tudo isso. O bem é a ideia, digamos assim, a qual se interligam todas as outras ideias. O bem é como o sol ali que vai trazer a vida, que vai iluminar. O bem é aquilo que ilumina a ignorância, que de certa forma ilumina ali as trevas, clareia as trevas, digamos assim. Então aqui a gente já pode começar a ver, de certa forma, esse conhecimento como uma luz que ilumina a escuridão. Isso aqui é bem legal, bem interessante, eu acho bem bonito. O bem é a causa das ideias. Então aqui é interessante também qual que é a origem dessas ideias aí de Platão. Para Platão, a origem dessas ideias ali é o bem, de certa forma, se a gente for tratar. Claro, as ideias são imutáveis, imperecíveis, etc., mas todas elas têm como causa o bem. O bem é a ideia. O bem, na verdade, vai além da ideia. Todas as outras ideias, a justiça, o belo, a coragem, a lealdade, a amizade, todas elas, de certa forma, estão atreladas ao bem. Tá? O bem é superior às substâncias, o bem é substância também, mas o bem é superior a todas. O bem encontra-se em todas as substâncias, de certa forma. Assim como os raios de sol encontram-se espalhados aí pelo planeta, que geram vida, digamos, ali para diversos seres, para todos os seres, na verdade, o bem também está presente em todas as coisas ali, o bem permeia tudo. A harmonia do universo, essa harmonia que faz com que o planeta gire dessa determinada forma, gire ao redor do Sol, faça um movimento de rotação, translação, tem os equinócios, as estações, etc. Tudo isso é harmonia. Se uma coisinha dessa estivesse fora do lugar ali, provavelmente não existiria vida na Terra. Portanto, o bem também é essa harmonia. As coisas têm harmonia porque visam, de certa forma, ali um bem. Há um bem superior a todas essas coisas. Bem legal isso aí. E Platão vai dizer lá na República:
As coisas cognoscíveis não derivam do bem somente a sua cognoscibilidade, mas também o ser e a substância, ainda que o bem não seja substância, mas em querer e poder se situe ainda acima da substância. Então é isso que Platão vai dizer lá na República. Então, o bem não faz apenas com que eu conheça as coisas, mas o bem é a própria coisa também. O bem também faz parte da própria coisa. Além do bem permitir que eu conheça a essência do real, o bem também é a essência do real. Então, essa é a função do bem ali na perspectiva do Platão. O bem é a substância, mas ao mesmo tempo não é, porque o bem vai além da substância, mas o bem está ali em tudo aquilo que existe. O bem é a própria perfeição. As coisas têm a sua, de certa forma, própria perfeição, sim, mas o bem é o perfeito em si. Tá? Todas as coisas têm a sua perfeição, mas o bem é o perfeito em si. E toda essa interpretação, pessoal, isso aí vai gerar, né, a base de todas as interpretações religiosas do platonismo na antiguidade. Então é a partir dessa perspectiva aí que vão se apoiar ali principalmente os médio-platônicos e os neoplatônicos, que são filósofos que nós vamos ver ali posteriormente. Por quê? Porque eles vão identificar esse bem, tá, com Deus. Então eles fazem essa identificação. E até mesmo, de certa forma, algumas correntes ali do cristianismo vão identificar esse bem, até esse sol, com a imagem, de certa forma, de Deus. Tá? A gente vai falar sobre isso também quando a gente falar dos médio-platônicos, os neoplatônicos, e também ali no começo do cristianismo. Tá? Então eles vão identificar o bem ali de Platão com Deus, porque esse bem ali, como a gente pode ver, ele está acima das substâncias, ele gera as coisas, está nas próprias coisas, mas não se define com as próprias coisas. Então todos esses autores aí que virão posteriormente a Platão vão identificar esse bem com Deus. Mas, segundo a perspectiva ali do Nicolás Banhanho, que é o autor que nós utilizamos para fazer essa obra, não se encontra justificativa dessa identificação nos textos platônicos. Ou seja, se você lê Platão, provavelmente você não vai encontrar essa justificativa de que bem e Deus são a mesma coisa, tá? Até porque Platão vai trazer a ideia, depois ali a gente vai ver, de um demiurgo, ou seja, de uma espécie de Deus artista, de um Deus criador. É um Deus que vai contemplar as ideias, vai contemplar o bem, e a partir dessa contemplação ele vai plasmar o real. Enquanto nas outras filosofias, né, o platonismo, o cristianismo, bem e Deus ali de certa forma são identificáveis, tá? No cristianismo isso é bem discutível e a gente vai ver também, tem autores que não vão concordar com isso de maneira alguma, mas a gente vai tratar disso também. Então, se a gente for ler Platão, não se encontra justificativa de que bem e Deus são a mesma coisa, mas os autores que vieram posteriormente vão fazer essa identificação. Assim como no Phaedon, Phaedon é um outro diálogo lá que a gente falou, lá da parelha alada, da questão da alma, a identificação do poder causal com a perfeição, visto que uma coisa possui tanto mais causalidade quanto mais perfeita é. Então, no Phaedon, a gente vai ver justamente que a causalidade das coisas, as coisas são porque são, justamente por causa da ideia de perfeição. Então, quanto mais uma coisa se relaciona à outra, ou de certa forma tem mais harmonia com a outra, mais perfeita, de certa forma, essa coisa é. Então aqui Platão não está tratando ali de uma identificação do bem com Deus, mas justamente mostrando esse bem como perfeição, de que as coisas estão ali unidas, interligadas. As implicações teológicas que o neoplatonismo atribuiu são estranhas ao platonismo. Então, toda essa questão aí, de certa forma, de dizer que o bem e Deus se identificam, isso é estranho ao pensamento de Platão, porque não foi esse o objetivo de Platão. Quando Platão trabalhou isso na República, ele tinha outra intenção. E qual foi? Esse pensamento se inspira em especial na aplicação de uma filosofia política. A preocupação do Platão ali na República é uma preocupação política e não uma preocupação teológica. Quando o neoplatonismo identifica bem com Deus, isso é coisa do neoplatonismo, isso não é do Platão. Platão, quando fala ali do bem e da perfeição, ele está tratando de uma questão política. Lembrando, qual que é um dos objetivos ali da República de Platão?
É justamente trazer a ideia de um Estado ideal, da melhor forma de governo, da melhor forma de governante. O que, que o governante tem que ser? Um filósofo. E na aula de hoje a gente viu mais ou menos o que, que é esse filósofo aí, tá? Que a gente vai tratar de discutir isso também agora, tá? Então a preocupação de Platão é uma preocupação política, não é teológica. O ponto mais alto da filosofia não é a contemplação do bem como causa suprema. Aí é que tá. Então aqui não é isso que Platão está trazendo ali nesse diálogo. Mas, de certa forma, o Platão está tratando ali da questão do que é ser um filósofo. Mas para quê? Lembrando que essa pergunta surgiu na nossa aula anterior. Para que a gente estava tentando entender o que é um filósofo? Justamente por causa da perspectiva política de Platão. Uma das diretrizes do pensamento platônico é tentar encontrar um filósofo rei, um filósofo que governe para a cidade, digamos assim, funcionar de maneira mais justa, mais perfeita possível. O governante tem que ser um filósofo. Então é por isso que nós estamos tratando aqui dessa questão do conhecimento. Por quê? Porque isso se trata, digamos assim, de uma questão política. Aqui a gente está tentando entender o que é o filósofo, para a gente entender no fundo qual deve ser a característica do governante. O que é o governante para Platão? É isso que a gente vai ver. É a utilização de todos os conhecimentos que o filósofo pôde adquirir para a fundação de uma comunidade justa e feliz. Então aí é que está. Por que Platão está tratando de tudo isso aqui? Para mostrar que o governante, o melhor governante é aquele que, de certa forma, aprendeu a mais variada sorte, digamos assim, de coisas. O governante ele tem que ser como um filósofo, ele tem que amar o conhecimento, a sabedoria, e a partir de todo esse conhecimento que ele adquiriu, da matemática, da aritmética, da geometria, da astronomia, da música, dos esportes, da literatura, de tudo. É a partir da aplicação desses conhecimentos que ele vai fundar uma sociedade justa e feliz. Aí é que tá. Quem que é o governante para Platão? O governante para Platão, o governante ideal é aquele prisioneiro da caverna que deixou a caverna e conseguiu contemplar a verdade. Por mais que ele não tenha contemplado a verdadeira realidade do bem, mesmo assim ele contemplou muita coisa e ele vai voltar para a caverna para poder ajudar as pessoas a serem felizes, a fundar uma comunidade feliz. É para isso que serve essa alegoria da caverna ali para Platão. Tá? Então há um regresso à caverna, há o regresso à caverna. Esse homem que contemplou toda a essência, toda a verdade, toda a substância, ele volta para a caverna. Por mais que as pessoas não entendam ele vai tentar organizar as pessoas ali para viver de forma justa e feliz. Ele vai tentar mostrar para as pessoas ali que aquilo ali não é realidade, aquelas sombras não são reais, mas são meras ilusões, e é ele que vai ter o controle, de certa forma, ali das coisas. Então essa é uma outra comparação que a gente poderia fazer também lá com o budismo. Lá eu falei para vocês que o Siddhartha Gautama, ele sai do castelo de ilusões e vai ver lá a realidade como é que é, e vê que existe morte, velhice, doenças, e ele percebe que tudo isso também é ilusão. Também, de certa forma, também é ilusão, porque tudo isso pode ser negado, tá? Justamente quando o Buda atinge o Nirvana. Mas a grande questão ali que se traz ali no budismo é principalmente sobre a questão do que acontece ali após o Nirvana, tá? O Buda, ele vai se extinguir, ele vai deixar de existir, vai deixar de reencarnar, ele vai embora, ou o Buda volta para ajudar as pessoas? Há um regresso de Buda, digamos assim, à realidade para ajudar as outras pessoas? Aí que a gente vai ter as duas interpretações clássicas ali do budismo, o budismo Hinayana e o budismo Mahayana, tá? O budismo Hinayana é o budismo do pequeno veículo, onde a salvação, de certa forma, ali é alcançada por um, ele alcança a salvação, se extingue, deixa de entrar na roda, digamos assim, da transmigração das almas, tá? Ele deixa, de certa forma, ali de voltar para esse plano para ver todo esse sofrimento aqui. Já no Mahayana traz a ideia mais, digamos assim, de que há um grau anterior ao Buda, que seria o Bodhisattva, digamos assim, que ele, de certa forma, retorna ali para conduzir as pessoas ali nesse grande veículo, que, de certa forma, levaria todos ali a uma salvação, tá? Então aqui o prisioneiro do Platão é esse, ele vai regressar à caverna, ele volta à caverna justamente porque ele contemplou a verdade, ele sabe que aquelas sombras são falsas, ele sabe que aquelas sombras não são reais e vai tentar conduzir o povo ali para não viver em função de sombras, tá? Então isso é bem interessante e bem legal. Esse prisioneiro, ou seja, esse governante, ele vai pôr o que viu à disposição da comunidade
dar-se conta ele próprio deste mundo que, apesar de inferior, é um mundo humano, portanto o seu mundo. O prisioneiro, ele sabe que aquela ali é a sua realidade, aquela caverna é o mundo, por mais que seja um mundo empobrecido, onde as pessoas só veem sombras, aquele é o mundo que ele vive, que ele participa. Então, de certa forma, ele tem que voltar ali para atuar, para tentar mudar, para tentar, de certa forma, aplicar tudo aquilo que ele viu para algum bem. Ele contemplou o bem? Sim. Se ele contemplou o bem, então ele vai tentar pôr isso em prática de alguma forma. Ele vai também obedecer ao vínculo de justiça que o liga à humanidade na sua própria pessoa e na dos outros. Então a ideia de justiça, que é uma ideia inferior ao bem, é uma ideia que vai ligar o governante ao povo, aos, digamos assim, aos seus governados, né? Que no caso ali da cidade ideal do Platão seriam os cidadãos e também seriam os comerciantes, os soldados, os guerreiros, etc. Então há um vínculo entre eles que é um vínculo de justiça, e o governante, como contemplou mais coisa, ele não vai deixar os outros para trás, ele tem que voltar para trás e ajudar os outros. É para isso que nessa aula a gente tentou delinear o que é esse filósofo, é aquele que sai da caverna e ele volta para a caverna para tentar ajudar os outros, porque isso também é ser governante, tá? O que é o governante para Platão? É aquele que volta à caverna e conduz os outros da melhor forma possível. Esse governante, esse filósofo, ele deverá reabituar-se à escuridão da caverna. Ele vai ter que voltar ali, ele vai ter que tentar enxergar no escuro de novo, porque ele já não estava acostumado. Depois que ele contempla a verdade, ele não consegue ver as coisas da caverna como são, mas ele vai se reabituar e ele vai ver que aquelas sombras ali, que ele sempre achou que eram verdades, na verdade não é verdade, que existem coisas ali por trás dessas sombras. Ele verá melhor as imagens, visto que contemplou o seu exemplar. E qual que é o exemplar, digamos assim, dessas imagens? É a beleza, a justiça e o bem. Então ele viu tudo isso de certa forma ali fora da caverna. E agora ele vai voltar e ele vai ter a convicção de que todas aquelas sombras têm, de certa forma, exemplares reais, e é isso que ele vai tentar mostrar para os outros, preparar os outros ali para viver uma vida, de certa forma, mais feliz e não presa, digamos assim, naquelas ilusões. E o Estado, né? O Estado será governado por alguém desperto, tá? Aqui eu faço, de certa forma, mais uma comparação ali com o budismo. Por quê? Porque no budismo, o que significa Buda? Buda é aquele que está desperto. O Buda é aquele que conseguiu perceber que esse mundo é o mundo da mudança, é o mundo da transitoriedade. Assim como o prisioneiro ali da caverna percebe que aquele mundo de sombras é um mundo passageiro, ali dado por ilusões, pela transitoriedade. É o mundo de Heráclito, mas agora o prisioneiro fugiu da caverna e agora ele está desperto, porque ele viu a luz do sol, ele viu o bem, ele contemplou a realidade e ele sabe o que é real. Assim como o Buda, ele percebe quais são as nobres verdades, tá? Só com o regresso à caverna, só comprometendo-se no mundo humano, o homem terá completado a sua educação e será verdadeiramente filósofo. Ou seja, filósofo não é aquele que sai da caverna e vai embora. Não, filósofo é aquele que volta para a caverna e cumpre o seu papel para tentar ajudar os outros, de certa forma, ali, que estão vislumbrados ali pelas sombras, que acreditam que as sombras são a verdadeira realidade. Então esse é o papel, de certa forma, social do filósofo, voltar e ajudar os outros. Não importa que as pessoas ali no começo vão dizer que ele está mentindo, que tudo que ele está falando ali não passa de besteira e absurdo. Vai chegar um momento ali que as pessoas vão começar a entender o filósofo e vão ver que realmente o que elas estão vendo ali são apenas sombras. Mas esse é um trabalho muito difícil ali que o filósofo tem que fazer. Mas somente a partir disso ele será um filósofo. Assim como o verdadeiro governante só será governante se ele conseguir realmente conduzir as pessoas ali para uma vida justa e uma vida feliz. Então essa foi a aula de hoje, né? Nós tratamos um pouquinho ali sobre a questão do que é ser um filósofo para Platão. Então vimos ali que esse filósofo é o cara que regressa à caverna, depois dele ver o que é a realidade, o que é o conhecimento, ver que as sombras que todo mundo achava que eram realidades, ver que essas sombras na verdade não são a realidade em si, mas existem outra realidade ali, que é a realidade das essências, a realidade dos exemplares, digamos assim. Ele vai voltar à caverna e vai conduzir as pessoas para uma vida mais feliz, longe aí dessas
sombras, né? Então acho que essa é a grande questão ali. Vimos que o filósofo, ele também se assemelha à figura do governante. Lembrando que para Platão, o governante é aquele que tem que ser filósofo, é aquele que ama o conhecimento, é aquele que vai conduzir as pessoas que não conseguem enxergar ali além, digamos assim, das sombras, tá? O governante, ele conseguiu sair da caverna, ele conseguiu contemplar a justiça, o bem, a verdade, a coragem, beleza. Então ele vai voltar agora para ajudar as pessoas, digamos assim, a contemplar essas coisas também. Talvez elas não consigam, mas o pequeno passo que elas deem, assim, vai ser muito importante digamos assim, para a composição de uma sociedade justa e feliz, tá? Então foi isso. Na aula de hoje tratamos ali dos graus de conhecimento ali para Platão, que o conhecimento vai ali dar opinião à ciência, o que está entre a ignorância e a opinião não pode ser cognoscível, então remete-se à esfera do não ser. E vimos também aí o que é ser filósofo pro Platão. Trouxemos também algumas alusões aí em relação ao budismo, lembrando aí que assim que sobrar um tempo, provavelmente eu vou tratar um pouquinho ali da filosofia na Índia, na China e no Japão também. Então é isso. Por hoje é só. Nos encontramos aí na nossa próxima aula.